Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição aqui do Resenha Cast, o seu podcast de Governador Valadares. Aqui você já sabe, todo dia é dia de episódio novo com uma pessoa diferente de uma área totalmente antagônica do personagem anteriormente entrevistado. E hoje, meus amigos, em plena segunda-feira, a primeira edição desta semana, tenho a honra de abrir com o pé direito, entrevistando e tendo a oportunidade de eternizar a história de uma das grandes mulheres oriundas de Governador Valadares, que faz história aqui, mas ela é tão grande que não coube só aqui. Ela também faz história fora da nossa cidade. Falo dela, Elida Laia, que me dá a honra da sua presença aqui no Resenha Cast para poder falar sobre posicionamento de marca, psicologia, enfim. Tudo isso e muito mais agora com Elida Laia, que já está ao meu lado. Elida, primeiramente, seja muito bem-vinda. É uma honra do tamanho do mundo poder te receber. Obrigado por ter aceitado o convite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Depende do horário que vai estar nos acompanhando. Seja muito bem-vinda. Querido, eu sou quem agradeço. Muito obrigada pela gentileza do convite. É uma honra estar aqui. Tamo junto, Elida. Antes da gente poder entrar em tudo que você já faz com muita maestria há bastante tempo, como é que era a Elida nos tempos de Colégio Simval? Eu acho que eu sempre fui meio nerdzinha. Sempre fui, assim, um pouco... Posso perguntar para os seus pais depois? Pode perguntar, Pode, gente. então, tá falando. Pode, assim. E eu tenho uma referência muito incrível, que é o meu avô, que era professor de português e literatura. Legal. E que me ensinou essa paixão pelos livros, assim. Então, sou uma leitora voraz e sempre fui encantada com esse universo, assim, com esse campo de saber. Qual que é a maior lembrança que você tem dos tempos de Colégio Simval? Porque eu costumo dizer que, independentemente da geração que a pessoa faz parte, ou fez parte, melhor dizendo, na vida escolar, a gente se encontra ali, naquele momento, naquele período ali, por 10, 15, 16 anos, enfim, no momento mais incrível da nossa vida em relação à falta de responsabilidade. Você não tem nenhuma preocupação. Sua única preocupação é passar de ano para poder ir viajar com os pais no final do ano, para ganhar aquele presente dos sonhos de Natal. Portanto, a nossa vida era muito mais leve, era muito mais tranquila. Qual que é a grande lembrança que você tem dos tempos de Colégio Simval? Aquele tipo de lembrança que você se recorda todos os dias ou quando passa em frente à escola? Primeiro que eu acho que eu sempre fui muito precoce. Então, assim, desde a primeira série, a minha professora de lá, ela falou isso com a minha mãe, né? Eu posso colocar o Elida para ser uma espécie de instrutora na sala comigo? Porque ela termina tudo muito rapidinho. E ela adora ensinar, ela adora ajudar. E aí eu teria ela como um ajudante. E assim foi. Também, aos 14, comecei a trabalhar. Sempre fui muito ativa, embora meus pais não quisessem, né? Eles queriam que a gente se dedicasse apenas aos estudos. Sim. Mas eu sempre tive essa veia empreendedora que veio do meu pai desde muito cedo. Mas o que mais me marcou, e talvez seja por isso, né? Eu sempre fui muito diferente das garotas da minha idade. Então, quando eu estava no segundo ano, um professor de filosofia, inclusive é uma matéria que eu sou alucinada, ele disse para mim algo sobre eu ser anormal. E num primeiro momento eu recebi aquilo de uma forma não muito boa, não bateu muito legal. Mas depois, na sequência, ele explicou. E quem disse que ser anormal com ser fora do padrão é uma coisa ruim? Claro. E na época se tratava do fato de eu não ver TV, não ver novela, algo nesse sentido. E foi ali que eu acho que eu comecei a despertar para esse lado da diferenciação. Não por acaso isso se tornou o meu business no futuro, que é trabalhar com diferenciação através do posicionamento de marcas. A psicologia que te escolheu ou você que escolheu a psicologia para sua vida? Olha, eu acho que foi um encontro. Legal. Foi um encontro das duas coisas. Eu havia passado em medicina. Nessa época eu já fazia análise, sou muito grata ao meu analista, que é de BH, mas atende aqui, Walter Barreto, um querido. E aí eu banquei que eu queria psicologia, mesmo tendo passado em medicina. Foi uma escolha difícil de ser feita? Extremamente, extremamente. Porque, diferentemente de hoje, que a psicologia é pop, na época não era, né? Então ficava naquele estigma da doença, naquele limbo da loucura apenas. Então foi uma escolha bastante desafiadora na época.
Mas não me arrependo. Com certeza, é muito bom ouvir isso de você, que você não se arrepende de forma alguma, até porque foi através, imagino, me corrija se eu estiver errado, através da psicologia que você conseguiu chegar no patamar de vida que você possui hoje, de reconhecimento profissional que você possui, de incríveis pessoas. O que mais te encanta na psicologia? Então, eu disse que gostava muito de filosofia. Sim. E tem uma frase do Nietzsche onde ele vai parafraseando Píndaro, que ele diz: torna-te quem tu és aprendendo quem tu és. Sim. E eu acho que a psicologia, a psicanálise, ela nos faz esse convite de tornar quem a gente é a partir do momento que a gente se conhece, que a gente se aprende. E eu acho que isso é fundamental, não só para o posicionamento de marcas, não só para uma boa liderança, para a carreira, como é o meu nicho, mas para a vida como um todo. Eu acho que quando a gente se conhece, a gente tem um jeito melhor de lidar com a gente, com os nossos sintomas e com tudo que nos acontece também. Em tudo que você faz, e hoje, graças a Deus, não somente hoje, mas já há bastante tempo, o seu nome, Elida Laia, ou seja, o nome e o sobrenome, esses dois nomes, né, que formam um nome e um sobrenome, se transformaram, né, e essa junção se transformou em uma marca. Só que olha que incrível. É interessante pegar o seu nome e saber que ele se tornou uma marca, principalmente por se tratar de uma mulher que trabalha com posicionamento de marca. E é um termo muito utilizado nos tempos atuais. Sim. Mas muitas pessoas, e assim, elas não são obrigadas a saberem, principalmente para quem não tem ligação nenhuma com o universo corporativo. Muitas pessoas não sabem o que é posicionamento de marca. Como eu estou ao lado de uma referência quando o assunto é posicionamento de marca, eu te pergunto, do que se trata o posicionamento de marca e por que as pessoas hoje, tanto os empresários que possuem empresas, mais profissionais autônomos, buscam tanto posicionar a sua marca dentro do mercado? De maneira muito resumida, quando a gente fala de posicionamento, né? Então, ou se tratando do personal branding, que é a marca pessoal, ou se tratando do branding institucional, a pergunta é a mesma, assim: como eu quero ser lembrado e por quem eu quero ser solicitado? Então, quando a gente trabalha de maneira efetiva, e eu digo afetiva também dentro do meu processo, o posicionamento de marca, seja pessoal, seja institucional, o que a gente está fazendo é facilitar a escolha pela nossa marca. A gente está criando uma ponte e não um muro entre nós e essa persona, esse nicho, esse público-alvo que a gente quer atrair. Então, basicamente é isso. Posicionamento de marca é facilitar a escolha por você, né? Então, se eu te pergunto, agora eu vou inverter o papel, eu que vou perguntar. Então, assim, rapidamente, se eu te pergunto sobre refrigerantes, eu falo essa palavra, qual a primeira imagem ou marca vem na sua cabeça? Quer você goste, quer não, a Coca-Cola, ela vai vir na sua mente porque há mais de um século ela posiciona a marca dela de maneira estratégica e efetiva para que você lembre dela no almoço de domingo com a família. Exato. E até pegando um gancho nisso que você acabou de explicar com muita maestria, quais são os pilares para fazer com que uma marca se posicione da melhor forma possível dentro de um mercado? Então, eu costumo dizer, isso é muito do meu método pessoal, que se eu pudesse construir uma espécie de pirâmide, o storytelling, que é a arte de contar a sua história, que é muito o que você faz aqui, está no topo da pirâmide. Sim. Porque ninguém tem uma história como a sua. Você pode ter um irmão gêmeo, as histórias serão diferentes. Sim. Então, a história... ela é algo que conecta, ela é algo que envolve. E falando até da neurociência, a história ela consegue criar em nós afetos que fidelizam a voz, a aparência, ela cria uma conexão real com a marca. Então, pode reparar que propagandas de grandes marcas, em especial, agora a gente está chegando no final do ano, grandes marcas bancárias, por exemplo, a propaganda é sempre contando uma historinha. Sim.
né? E no final, de maneira sutil, aparece ali a marca, né? Então, a história ela tem um poder de te destacar e um poder de criar uma conexão profunda entre a marca e o público. Então, eu colocaria em primeiro lugar. Em segundo lugar, é o que a gente chama de identidade visual e imagética, porque nós somos seres muito visuais, né? Então, nós somos afeitos ao belo, nós somos afeitos a essa embalagem. Eu costumo brincar que a embalagem ela atrai, mas é o conteúdo que fideliza. Mas perceba, num primeiro momento é a embalagem que atrai, né? Então, ter essa identidade visual e imagética muito bem trabalhada é de fundamental importância. E, em terceiro lugar, eu classificaria o que a gente chama tecnicamente de tom, voz e comunicação, né? Então, é uma outra estrutura que a gente trabalha no posicionamento da marca, que é o que diferencia. E aí eu digo que muita gente pode fazer o que você faz, podcast, mas não como você faz. E trabalhar essa tríade faz toda a diferença para que o seu como seja original, seja autêntico e seja memorável também. Como pegar uma marca do zero e fazer com que ela se posicione dentro do mercado em que ela atua? Porque quando já existe uma marca que já tem anos no mercado, aí eu estou pensando em Governador Valadares aqui na minha cabeça. Você pega uma marca, alguém te contrata para você poder fazer um trabalho de posicionamento. Só que essa marca já tem 30, 40 ou até menos, 20, 25 anos de estrada dentro da cidade. É um trabalho, eu como leigo, tá? Que deve ser mais, não fácil, mas mais tranquilo de ser feito do que uma marca do zero que está começando fazer com que ela possa se posicionar da melhor forma possível dentro do mercado que ela está estabelecida. Como é que é pegar uma marca criada do zero e fazer ela se posicionar da melhor forma possível? Olha, então, eu tenho até minhas dúvidas com relação a isso, assim, eu não sei se pegar uma marca já consolidada, se é uma tarefa tão mais... Não falou, não falou, não falou. Eu acho só que depende, o que eu ia dizer é que depende muito da gestão, é nesse sentido que eu ia dizer, o quanto a pessoa está aberta a fazer algumas mudanças, né? Então, é só nesse sentido, porque tem gente que diz, né, eu fiz a vida toda assim. E bom, a vida toda você fez, mas se você contrata um profissional é porque algo ali você está precisando lapidar. Sim. E em especial nos tempos tão líquidos, tão fluidos como os que estamos vivendo, as mudanças acontecem de maneira... Né, muito, muito rápido. Então, eu acho que está acompanhando o mercado, o que o mercado quer, o que o mercado pede, está sempre atualizando o seu posicionamento de marca. Mas começar uma marca do zero quando você já começa com um profissional, eu acho que a chance de dar certo ela é muito maior. Porque você estuda toda a estratégia antes, né? Então, isso que a gente estava falando, você vai arquitetar a história da marca, você vai arquitetar a identidade visual e imagética, você vai arquitetar o tom que você vai comunicar, o público que você vai falar. Então, eu acho que a possibilidade ela é maior. E o início é essa tríade que eu acabei de falar. É por aí que eu começaria. Uma marca do zero ou trabalho com uma marca já existente para que ela possa ser única e memorável na mente do seu público e que possa expandir. Quando a marca já tem mais tempo de caminhada, no geral, eu sou contratada para pensar em expansão, né? Algo de franquias e coisas do tipo. No ramo da moda, o quão importante é o posicionamento de marca? Eu acho que muito, porque o meu MBA em Luxury Branding, ele foi justamente pegar a marca da Coco Chanel, que você está representando muito bem hoje, que é um clássico, né? Preto e branco. E... Não estou representando um Atlético Mineiro, então, né? Não está um Atlético. Segue aí com seu sangue azul. Beleza, obrigado. Fico feliz. Você está na marca de luxo Coco Chanel. Eu vou ficar com isso na cabeça. Ela foi uma grande inspiração para mim e acredito que para muitas pessoas do segmento da moda. Então, quando eu fui fazer o meu trabalho de conclusão de cursos no meu MBA, eu estudei de maneira profunda essa marca. E justamente eu peguei toda a inteligência do mercado de luxo, toda a estratégia que ela usou no posicionamento de marca da Coco Chanel para se tornar a referência que é hoje, e comecei a aplicar ela em outras marcas, né? Então, alguns segmentos que eu atendo é a área médica, mas um outro muito, muito forte é o segmento da moda, justamente, né? Então,
Eu acho que pegar a inteligência do mercado de luxo e aplicar a mercados que não são de luxo é super possível e é esse o meu trabalho. E no segmento da moda, eu consigo fazer isso de maneira Exato. muito gostosa, justamente por ter a Coco Chanel como uma grande guia, assim, Existe um do meu movimento trabalho. muito grande no Brasil, onde empresas voltadas para a área da beleza conseguem se estabelecer como as grandes marcas das suas respectivas cidades. Você vai em qualquer cidade, e olha quem está falando, eu sou homem, e é um tipo de segmento que eu não acompanho tanto por motivos óbvios. Mas acabo tendo muito contato com profissionais dessa área aqui em Governador Valadares, por exemplo, através das entrevistas, através do network que a gente acaba fazendo com esses empresários. Mas eu percebo que existe um trabalho por trás dessas grandes empresas que se estabeleceram no mercado como grandes marcas, voltado para essa questão do posicionamento de marca, onde eu quero chegar. Como você fez aquele raciocínio comigo. Quando eu penso em um salão de beleza, por exemplo, aqui em Governador Valadares, automaticamente me vem o nome, mesmo eu não sendo da área, eu não entrando em nenhum deles, por motivos óbvios, que é mais voltado para o público feminino, obviamente. Eu não tenho nem cabelo para poder, se eu quisesse fazer alguma brincadeira. Me vem na cabeça 2, 3 nomes renomados e que automaticamente, quando alguém me pergunta, salão de beleza em Valadares, independentemente do público, do tipo de perfil, da questão financeira, mas me vem na cabeça 2, 3 nomes. Qual que é a importância do posicionamento de marca nesse mercado específico da área da beleza? Eu acho que em qualquer área a minha resposta seria a mesma, que é isso de facilitar a escolha por você. Sim. E a gente volta naquela perguntinha, por quem você quer ser lembrado, por quem você quer ser solicitado. E olha que interessante, mesmo você não consumindo esse produto, você lembra dessa marca, né? O que a gente falou da Coca-Cola, você pode não gostar. Isso não te impede de tê-la como a primeira opção na sua mente. Então, o trabalho de posicionamento de marca é justamente para isso, né? Para que você seja o primeiro ou o único na cabeça do seu público, na mente das pessoas. Então, o slogan da minha agência era: seja única, seja memorável. E para ser memorável, para ser lembrada, para ser falada, para criar uma reputação dentro de uma cidade ou num país que seja, o que a gente precisa é isso: contar boas histórias, gerar uma boa conexão, ter uma marca de impacto. E aí eu aproveito até para fazer uma crítica, assim, que é aquilo que falávamos antes de começar a entrevista, sobre o que não é de verdade não se sustenta, né? E aí, no mundo de redes sociais, as pessoas às vezes estão muito preocupadas com a estratégia, com o que é instagramável, e elas não se preocupam com conhecer de verdade o DNA da marca, ou do empresário, ou da marca institucional, e aí se torna uma espécie de cópia do que está dando certo no momento. Só que isso não se sustenta no longo prazo, porque o que não é real não se sustenta. Então, eu acho que por isso que a psicologia é de fundamental importância no trabalho que eu faço, porque eu ajudo essa empresa ou esse empresário a se conhecer. E através do DNA autêntico, original, real dessa marca, a gente então se posiciona. E isso que é real cria conexão real com as pessoas e se torna memorável. O quanto que as redes sociais, hoje quando a gente pensa em redes sociais, vem na cabeça o Instagram. Talvez seja uma questão até interessante voltada para essa ideia do posicionamento de marca, né? Como é que o Instagram se estabeleceu como a grande rede social do momento já há alguns anos. O quanto que as redes sociais ajudam empresas a se posicionarem da melhor forma possível dentro do seu mercado? Eu digo que tudo são ferramentas, seja o Instagram, seja o YouTube, as plataformas de podcast, tudo são ferramentas. Mas a gente precisa entender que é só uma ferramenta, né? E não ser escravo dela. Aí eu volto nessa questão da autenticidade, da originalidade da marca. Se não é coerente com o meu posicionamento de marca fazer dancinha no TikTok, posso falar? Por favor, claro, fique à vontade. Fazer dancinha no TikTok. Eu não vou fazer só para ter um número maior de visualizações, por exemplo. Né? E aí eu faço questão de citar aqui uma marca, que é a Bottega Veneta, que ela saiu do Instagram quando ela estava no auge. Né? Assim, com milhões de seguidores, ela sai
E ela sai, por quê? Porque ela entende que a marca dela é uma marca, tanto que Bottega ela não tem um logo nas Sim. bolsas e etc. Você conhece pela trama, pelo couro, mas não tem logo, justamente porque a persona, né, o público da Bottega é um público mais reservado, de fato. Então, ela entendeu que não fazia sentido ela estar bombando nas redes sociais se tudo que esse público não quer é isso. Sim. Então, ela sai. Ela bate em retirada. Eu achei uma estratégia fenomenal para a marca. Então, assim, embora seja uma ferramenta fantástica, o Instagram e outras, a gente precisa ter muita coerência. Eu digo que tem um tripé que sustenta o posicionamento de marca, que é clareza, coerência e constância. Então, se você não tem clareza de quem você é e nem de quem você quer atrair, você não vai ter coerência no posicionamento, e aí é aquilo que eu falei, no longo prazo você também não tem constância e não vai ser essas marcas que a gente fala, que são consolidadas na mente do público. Você, com o conhecimento que você possui em relação ao posicionamento de marca, e não só se posicionar, né? Se estabelecer como essa marca posicionada e permanecer posicionada dentro do mercado, porque é igual a gente fala, né? Chegar no topo pode ser fácil, entre aspas, mas se manter no topo ou nas primeiras posições, isso vale para a vida, é muito difícil. Você, com toda a experiência que você tem atuando nesse segmento, quando que você percebe que uma empresa está perdida em relação ao próprio posicionamento no mercado? Eu acho que, em especial, a gente falando de redes sociais, é quando ela está a todo custo querendo seguir tendências, ou ela está atrás de likes, ou de seguidores, ou de outras métricas que não são as métricas reais de sucesso dela. Então, quando a gente começa um trabalho de posicionamento, a primeira coisa que eu defino com o meu cliente é o rumo da marca. Sim. Então, eu brinco até, né? Vamos pegar esse rumo agora e colocar num altar. Durante, no mínimo, um ano, a gente tem que trabalhar o seu posicionamento para atingi-lo. Mas aí a gente está falando de um ano para começar. Então, nessa era da miogização, da tiktokização, que todo mundo quer tudo em 15 segundos, bom, talvez o posicionamento de marca não seja para você. Porque o posicionamento de marca ele é um projeto de médio a longo prazo. Então, a gente precisa pegar esse rumo de marca, colocar no altar. Uma vez que a gente tem clareza desse rumo, a gente precisa, então, ser coerente e constante para atingi-lo. Se a marca não tem clareza disso, ela certamente vai se perder buscando outras métricas de sucesso que não são a dela, essas métricas de sucesso generalistas. Sim. E aí, enfim, não se sustenta, como eu disse. Exato. Em Governador Valadares, e aí é o ambiente onde eu estou inserido e percebo isso muito claramente dia após dia, existem marcas que são verdadeiros conceitos e que já se estabeleceram como conceitos na cidade. E isso, assim, graças a Deus, vale para todos os segmentos que você pensar aqui na nossa cidade. Ramo de supermercados, moda, área da beleza, ramo fitness, né, que envolve aí academias, clube recreativo, enfim. Só que tem acontecido um outro fenômeno. É claro que esse fenômeno também tem acontecido e acontece em outros lugares. Mas se tratando exclusivamente de Governador Valadares, tem acontecido um outro fenômeno que eu acho muito salutar e interessante. É um nome de uma pessoa, o nome próprio de uma pessoa autônoma, que é dentista, advogada, jornalista, enfim. Ela mesmo se transforma em uma marca. Onde, quando você necessita de algo ou de alguém, imediatamente vem na cabeça o nome desse profissional. E isso vale para várias áreas profissionais. Como é que você vê esse tipo de movimento, quando o próprio nome vira uma marca? Eu acho interessantíssimo, e mesmo quando a pessoa me contrata para, por exemplo, o posicionamento de uma marca institucional, eu sempre incentivo também o posicionamento da marca pessoal, porque o que eu digo é que o nome é a coisa mais perene que nós temos. Eu posso um dia não ser mais psicóloga, eu posso um dia não ser mais assessora em posicionamento de marcas, mas eu sempre vou ser o Hélida Laia. Então, independente do que eu fizer, eu vou carregar essa reputação, eu vou carregar esse nome comigo. Então, por exemplo, né, eu tive a experiência de lançar uma marca
com essa estrutura do meu MBA, eu tive um grande incentivo da minha professora, tipo, olha, põe isso na prática, tá muito bacana, põe isso no concreto, põe isso no real. E aí, de fato, eu fiz isso e perceba, ramo de moda feminina. Sim. Mas o meu nome vendeu. Eu vendi a minha primeira remessa antes dela chegar na minha mão. Parabéns. Né? Então, assim, fui através de fotos, do posicionamento no Insta, do que a gente chama de empilhamento de pressão dentro do marketing de diferenciação. Fui utilizando essas estratégias e quando a minha mercadoria chegou, ela já estava toda vendida. Então, assim, eu acredito que o nome, a marca pessoal, ele cria essa reputação, essa credibilidade que você estende para o que quer que você faça. Né? Então, eu acho isso muito interessante. Ainda que você tenha uma marca institucional, trabalhe a sua marca pessoal, porque pessoas se conectam com pessoas. Os pilares para posicionar uma marca de uma empresa no mercado são os mesmos para poder posicionar um nome de batismo dentro do mesmo mercado? Sim. Ou muda? Sim. São pequenas variações, muito pequenininhas. Por exemplo, na marca institucional, eu utilizo um pouco mais as estratégias do marketing de diferenciação. Dentro da marca pessoal, eu utilizo apenas o branding, né? E aí a gente costuma brincar, assim, que há uma certa rivalidade entre branding e marketing, porque as más línguas vão dizer que o marketing trabalha com bolso e o branding trabalha com coração. Então, eu não vejo bem assim, mas, bom, eu tento unir as duas coisas, mas para a marca institucional, eu uso as duas estratégias, branding e marketing. E já para a marca pessoal, apenas o branding, mas basicamente a estrutura é a mesma. Você, como profissional, e aí imagino que você também tenha outras colegas ou colegas que atuam nessa mesma área, que exercem esse tipo de trabalho. Em pleno 2024, estamos aí entrando aí, né? Já entramos no mês de outubro. Percebe que é uma área que tem sido valorizada pela sociedade? Bastante. Bastante, porque nessa era da globalização, né, eu acho que as pessoas estão tendo cada vez mais consciência de que, feliz ou infelizmente, não vou entrar nesse mérito, o fato de você se graduar e fazer um cartãozinho de visitas não vai fazer com que a pessoa venha à sua porta ou que ela venha até você, né? Então, como eu disse anteriormente, é necessário que hoje o profissional tenha consciência de que pontes terão que ser criadas, né? Entre você e o seu público, entre você e as marcas parceiras, né? Então, na metodologia que eu criei inicialmente, foi em 2019, inclusive fiz um curso online através dessa metodologia, que se chama Branding no Divã. Eu trabalho justamente isso, assim, algo de uma mentalidade dessa marca pessoal, desse empresário, dessa pessoa, para que ela possa entender os desafios que ela vai ter, que no geral são internos. Exato. O desafio é com a gente mesmo, para que ela possa, então, acolher esse novo movimento de mercado que não para de mudar nunca e que a gente precisa fazer constantemente ajustes criativos para poder acompanhar. Não é sobre resistir, mas é sobre ir se adequando sem se perder, que foi algo que você disse anteriormente. O que não fazer ao se posicionar uma marca dentro de um mercado? Bom, eu acho que é o seguir tendências. Eu acho um grande tiro no pé. Então, assim, esses segmentos todos que você falou, academia, salão de beleza, loja de moda feminina, essa área da estética, eles têm muito essa coisa do vender autoestima. Isso já está uma coisa extremamente gasta, extremamente batida. E embora uma boa imagem de fato nos ajude muito nesse processo, sendo eu psicóloga e psicanalista, eu posso afirmar que o buraco é muito mais embaixo. Então, essa ideia de, por exemplo, entrar numa onda de falar que a gente vende autoestima, primeiro que soa algo muito pouco original, e segundo que soa algo quase que um desserviço, né? Porque, no fundo, não é isso que você está fazendo. Então, essa coisa de seguir tendências generalistas, eu aposto que é a coisa principal de não se fazer quando a gente vai posicionar uma marca.
Trabalhar com posicionamento de marca para marcas do interior, comparado ao seu trabalho que você realiza, imagino, para marcas estabelecidas dentro de uma capital, de uma das capitais do Brasil, é muito diferente? É. Eu, como trabalho online, então, embora tenha marcas que eu trabalho em Belo Horizonte, né, pessoalmente, assim, mas eu atendo clientes também do Rio, de São Paulo, de Floripa, da Bahia. Sim. Então, eu percebo que sim, as pessoas nas capitais, elas têm uma abertura maior e uma consciência maior do que é esse trabalho. Mas, claro, eu também já realizei, inclusive aqui em Valadares, tem uma gama de clientes incríveis, mas que são clientes que têm uma mentalidade muito aberta para acolher esse tipo de trabalho, para se entregar a esse tipo de processo e para querer ser e fazer a diferença no seu mercado. Porque quando a gente pensa, por exemplo, no mercado de luxo, ele vai na contramão de tudo que é tendência, de forma geral, né? Então, é isso que é a diferenciação. Então, para você ousar ser diferente e fazer diferente, eu acho que você precisa ter uma mentalidade muito aberta, seja no interior, seja na capital. E eu, com as minhas estratégias de posicionamento, eu consigo atrair clientes assim, muito queridas e muito abertas a esse processo. Qual que foi o grande sonho que você já realizou na sua vida sendo Luxury Brand? Olha, eu acho que assim, vai... eu acho que todas as pessoas que eu conheci através desse fazer, sabe, assim, eu comentava ainda na semana em que você me convidou para participar aqui, inclusive, obrigada mais uma vez. Agradeço, que isso. Mas eu comentava que eu sou uma colecionadora de histórias, né? E foi até um repost que eu fiz de uma cliente minha que é advogada e ela tem um grande cursinho lá em Brasília, hoje ela fica em Brasília e Nova York, mas um repost que ela fez há 4 anos atrás, meu, elogiando, né, e tal, como o meu trabalho como mentora. E aí eu comentava disso, assim, ter feito parte da vida, ter feito parte de business tão incríveis como esses que eu conheci. Eu acho que tudo isso junto trouxe essa realização que hoje eu posso experimentar dentro dessa área. Qual que é o grande sonho que você ainda almeja realizar sendo Luxury Brand? Eu quero muito que as pessoas entendam a união disso com a psicologia. Eu quero muito que as pessoas, né, em especial os grandes empresários, assim, que é o meu foco lá em BH, né, trabalho com lideranças, que eles entendam que o posicionamento de uma marca, o posicionamento dos colaboradores de uma empresa, eles são o reflexo do próprio gestor, do próprio líder. Na psicanálise, a gente vai dizer assim, que os filhos são sintoma dos pais. E o mesmo vale para a empresa. Se a sua empresa tem algum pé manco, você precisa olhar para você enquanto líder, enquanto gestor, enquanto empresário. Está em você. Exato. Então, meu grande sonho é fazer essa união, é fazer com que as pessoas entendam a relevância de se trabalhar, e aí já nesse viés da psicologia, se trabalhar internamente antes de trabalhar as estratégias. Eu sonho com isso. Pegando um pouco da sua maestria em falar de moda, hoje em dia as pessoas falam muito, né? A primeira impressão é que fica. Principalmente nesse contexto, isso vale para homens e mulheres no ramo da moda. Quando a gente pensa no ramo da moda, automaticamente, para quem não é da área, para quem não tem um conhecimento exímio em relação a esse segmento, vem na cabeça imediatamente o modo que essa pessoa se veste. Pensando no empresário que tem um empreendimento, independentemente do segmento em que ele atua, gerar essa conexão e gerar essa primeira impressão positiva na vida de quem está indo pela primeira vez nessa empresa, ou que viu esse empresário ou empresária na rua, não somente dentro da empresa que esse profissional possui. O modo com que a pessoa se veste impacta diretamente, de fato, positivamente, nessa futura relação ou não de cliente-consumidor?
De Com consumidor certeza. e empresário, perdão. Sim, com certeza. Mas aí eu faço um adendo interessante. Primeiro que quando eu trabalho esse segundo pilar que eu falei, que é a identidade visual e imagética, eu toco nisso, né? Moda como ferramenta de diferenciação. Utilizar a moda não para pertencer, mas para diferenciar, para deixar de fato uma marca, a sua marca Claro. ali, né? Então, assim, e é muito interessante que minhas clientes às vezes postam no Insta coisa assim: esmalte, batom vermelho lembram de mim, vinho e jazz lembram de mim, um Legal. livro lembra de mim. Então, eu sou lembrada por essas pequenas Sim. coisas. Então, aí que a gente vê a moda e me vestir, né? Eu tenho um estilo mais parisiense, um feminino mais desconstruído, só os tons neutros. Então, eu já vou sendo lembrada por isso, colocada nesse lugar. E isso transmite algo, essa comunicação não verbal, ela grita, né? Então, tem um estudo de Harvard que eu exponho dentro do meu método, que essa primeira impressão hoje, na época do estudo era 15 segundos, hoje isso já diminuiu, na era da tiktokização isso já Verdade. diminuiu para 7 segundos. Então, a pessoa, por exemplo, ela entra no seu perfil do Instagram, em 7 segundos ela decide se vai te seguir ou não, né? Com o que ela vê ali. E o mesmo vale para gente. Sim. E aí, para você desconstruir uma primeira impressão, e aí eu gosto de usar aquele exemplo do meu santo não bateu com alguém. Exato. Esse santo não bateu significa que tem algo ali naquela pessoa que criou um ruído, e esse ruído de imagem, ou esse ruído de uma comunicação não verbal ou verbal, não bateu bem. Então, por isso, a gente tem que cuidar, porque para desfazer isso são, em média, 287 dias. Nossa, quase um ano. Então, eu falo, vamos ser intencional nessa primeira impressão, que está para além da roupa. O seu aperto de mão, se ele é mais firme, se ele é mais molinho, ele transmite uma mensagem. O seu cheiro, a paleta de cores que você usa, o seu cabelo, se é um cabelo que tem uma onda, ele transmite algo de uma acessibilidade maior. Se eles são fios mais retos, ele vai transmitir algo de uma seriedade maior. Se a pessoa assume um cabelo black maravilhoso, ela vai transmitir muita força, muita potência. Então, tudo em nós comunica. Se você usa esmalte, se você não usa, se você usa maquiagem, se você não usa, tudo em nós está comunicando. Quer a gente queira, quer não. Então, sejamos intencionais nessa comunicação, porque sim, respondendo a sua pergunta, é real isso da primeira impressão. A nossa vida, você disse que nos primórdios da sua vida, imagino que esse hábito se perpetua até os dias de hoje. Você sabe que, por ter lido vários livros na sua vida, você sabe que a nossa própria vida se parece com um livro. Com páginas positivas e páginas negativas. E o mais interessante é que, pelo fato da nossa vida parecer um livro, os dias das nossas semanas vividas aqui na Terra são essas páginas desses livros. Então, hoje você está escrevendo, começou a escrever uma página do livro da sua vida dessa segunda-feira, dia 7 de outubro. Amanhã você vai escrever outra, quarta-feira idem, quinta mesma coisa, e assim vai por diante. E o mais louco, se a gente parar para pensar, que na nossa vida, cada página ela tem um contexto totalmente diferente. Logo, às vezes a página da segunda vai ser maravilhosa, linda, perfeita, na vida pessoal, profissional, amorosa, enfim. A terça idem. Vem a quarta-feira, é um turbilhão de situações negativas que aconteceram em todos os aspectos da sua vida. Só que a nossa vida é tão louca que a quinta ela é pior do que a quarta. Mas aí a gente comprova que a nossa vida é tão maluca mesmo que a sexta faz parecer que não existiram nem a quarta nem a quinta. É assim são assim os nossos dias aqui na Terra. Feito esse pequeno preâmbulo, qual foi o momento mais difícil da sua vida e o que você fez para passar por cima dessa adversidade? Ótimo. Então, nós neuróticos ditos normais, né, como chamou Freud, a gente parte de um lugar impossível de que não quer perder nada. Então, embora sejamos o único animal que tem consciência da finitude, a gente não lida bem com ela. E aí eu retornei para Belo Horizonte, né, quando dei o meu primeiro passinho aí para o meu mestrado. Então, eu passei na UFMG, fui,
para Belo Horizonte novamente, no dia 5 de abril desse ano. E dia 19 de abril, o meu avô faleceu. E eu nunca tinha perdido ninguém assim tão próximo. E ele é uma das pessoas mais especiais assim da minha vida. Minha família é muito pequenininha e eu sempre tive com ele assim um carinho, uma admiração enorme, uma proximidade muito, muito grande. A gente tinha uma coisinha bonitinha de dizer assim, muita gente me olha, mas só você me vê. Então, uma coisa muito gostosa a minha relação com ele. E para mim foi bem desafiador. Mas aí eu me recordo, né, do que ele disse antes de eu ir, que eu passei uma temporada muito longa fora daqui, voltei para cá, fiquei 1 ano e retornei. E aí ele disse para mim assim, eu vou sentir muito a sua falta, mas você me dá tanto orgulho, porque você não recua frente a nada que você decide que quer fazer. E eu fiquei com isso, né? Mesmo com a dor, eu fiquei com essas palavras dele, assim, do orgulho de não recuar diante de nada que eu quero fazer. Então, claro que eu me acolhi nesse luto, que é uma coisa que hoje em dia a gente tem muita dificuldade de fazer, justamente porque não é instagramável a dor. Então, a gente tenta negar esses dias ruins, como você falou, né? Porque não pega bem na foto. Exato. Mas aí eu, inclusive, você falando de livro, eu deixo uma indicação, assim, que eu acho que faria bem que todos lessem, que é O Mal-Estar na Civilização, do Freud. E eu acho que a gente está vivendo uma cultura que nega esse mal-estar, ou que tenta negar esse mal-estar, o que gera ainda mais mal-estar. Então, eu acho que vale entender que a vida ela é essa montanha-russa mesmo, que ela vai ser feita de dias bons e outros não tão bons. E é sobre acolher que a vida não é linear. Ela vai ser essa montanha-russa e é isso que traz essa bossa, que traz essa graça para o nosso viver, esse dinamismo para o nosso viver. Então, eu acho que essa foi a coisa mais desafiadora para eu superar. É a ausência de alguém que eu sigo amando profundamente. Qual que é o nome dele? Zezinho. Se o Zezinho estivesse do seu lado agora, o que você falaria para ele? Tudo que ele já sabe, assim, do orgulho que eu tenho dele, do quanto eu amo, do quanto eu acho ele um homem íntegro, sensível, poético, inteligentíssimo, e que eu me esforço até hoje para ter essas características assim dele, porque eu acho admiráveis. Qual que foi ou qual que é, melhor dizendo, a grande lembrança que você carregará para sempre consigo de todo o convívio que você teve com o seu avô em vida? Ele recitando Camões para mim. Ele recitava poesias lindas, mas ele recitando Camões, uma das coisas mais lindas, assim, a lembrança mais bonita que eu tenho dele. Que legal, que legal. Em contrapartida, qual foi o momento mais feliz da sua vida? Poxa, bem desafiador essa daí. Eu coleciono momentos muito legais, mas eu acho que um bem diferente, assim, Luiz, foi quando eu tive a experiência de ir para Natal, ali no finalzinho da pandemia, eu trabalhando online, então eu tinha essa flexibilidade. Eu fui para passar 15 dias e fiquei 1 ano e meio. E cismei de querer aprender a surfar. Então, essa experiência de acordar às 5, 5 e meia da manhã, pegar a pranchinha, colocar debaixo do braço, eu morava bem em frente à praia, só descer, entrar no mar, ficar sentado, contemplando o sol nascer. Acho que é uma das coisas mais gostosas que eu já vivi. Élida, além como uma boa cidadã que cultua o hábito da leitura já há bastante tempo, como você mesma fez questão de deixar claro no início do nosso bate-papo, você sabe que nos livros, além de páginas, o título, a capa e a introdução, nós temos capítulos. E normalmente nesses capítulos temos ali a denotação de algo muito importante que aconteceu e que é fundamental para ser colocado ali, inserido na história que vai ser contada nesse livro. Sim. Então, às vezes, em livros, dependendo do gênero, você vai ter ali uma data que vai contar a história de uma nação, o início de uma guerra.
ou um ano muito marcante na vida de um ator famoso, o nome de um disco muito importante na vida de um grande artista musical. Só que na nossa vida, os capítulos normalmente eles carregam ali nomes próprios de pessoas que foram ou são fundamentais e especiais à nossa existência aqui na Terra. Uhum. Isso vale na vida profissional, mas também, e aí principalmente na nossa vida pessoal, na vida CPF, como costumo dizer. E você, na sua vida, tem 2 capítulos que eu imagino que são fundamentais e que você teria ali incontáveis páginas para poder discorrer tudo aquilo que você sente por eles. Que atende pelo nome de Toninho e Magda. Uhum. O quanto que esses nomes são importantes na construção da Aélia e da Laia? Bastante, bastante. Eu acho que os nossos pais, ou quem ocupa essa figura, né, assim que seja uma avó, uma tia, quem ocupa esse lugar de cuidador, eu acho que enche um bocado da nossa bagagem de vida, né, ou das páginas do nosso livro, assim. Então, com meu pai eu aprendi esse amor pelo trabalho, muita resiliência, muita ousadia, e o desejo incessante de fazer acontecer. Meu pai é um cara que veio de baixo e construiu algo bacana com muita garra. E eu aprendi isso com ele. Aprendi várias coisas que eu também não quero ser, mas aprendi muita coisa boa que cultua em mim. E com a minha mãe eu aprendi essa doçura, sensibilidade no toque, no tato, o afago, o carinho, o tratar todas as pessoas assim com muita generosidade, com muita gentileza, independente de que pessoa seja. Então, eu aprendi muito isso com ela, assim. Então, eu tenho uma coisa de chamar as pessoas de querido, de lindeza, e isso vai da pessoa que me ajuda varrendo as ruas, sim, até a pessoa que me entrevista. Então, eu aprendi muito isso com a minha mãe, assim. Então, são 2 coisas deles que eu trago em mim e que eu gosto de cultivar. Luxury Brand. Uhum. O que esse nome representa para a história da Aélia e da Laia? Uma virada de chave interessante, muito interessante, porque em 2014 eu entrei na faculdade de psicologia e no segundo período, né, então no meio de 2014, eu comprei uma escola de cursos falida e aí eu consegui expandir essa escola em quase 30 cidades, Minas Gerais, Espírito Santo e Bahia, e fazendo esse movimento de expansão, eu comecei a ser solicitada por pessoas a fim de prestar consultoria. E mesmo eu dizendo, olha, eu não tenho repertório teórico para isso, eu fiz na minha empresa, estudando um bocado de intuição também, enfim. Mas dali, essas pessoas que me procuraram começaram então a me incentivar. E eu fui me capacitando. Então, meu primeiro passo foi uma formação em Coach Psychology, que é um coach específico para psicólogos, que eu uso muito no posicionamento das minhas marcas. E aí, posteriormente, de vários cursos que eu fui fazendo, um deles foi o MBA em Luxury Branding. E aí eu criei a minha agência, que se chama New Me, assessoria, e foi uma experiência também incrível, assim, assessorar marcas ao longo desses 7 anos. Então, é isso que o Luxury Branding significa para mim, assim, uma virada de chave. Muito interessante. Defina a sua história com uma palavra. Resiliência. Defina essa entrevista com uma palavra. Uma experiência memorável. Aélia e da Laia com uma palavra. Ou uma frase, pai, eu deixo. Obrigada. Autoconhecimento liberta. Muito obrigado mais uma vez, foi uma honra ter você aqui. Eu costumo dizer que em todas as entrevistas eu saio engrandecido pela grandeza e magnitude da pessoa que ficou do meu lado por quase 2 horas, como foi o seu caso.
E foi uma honra, guardarei no livro da minha vida profissional o prazer e a honra do tamanho do mundo que eu tive de poder um dia ter te entrevistado. Não só entrevistado, mas eternizado a sua história de vida como mulher, como filha e como essa profissional que dispensa comentários, que trabalha com posicionamento de marca, mas ao mesmo tempo o seu nome se transformou em uma grande marca. Muito obrigado, sucesso, e as portas estão abertas para você poder voltar mais vezes. Muito obrigado. Querido, eu só que agradeço, a recíproca super verdadeira. De fato, foi uma experiência, como você já havia alertado. Ah, que bom. Muito obrigada, foi um prazer. Muito obrigado, Hélida, mais uma vez. O Resenha Cast de hoje, super especial, vai ficando por aqui. Um grande abraço e eu volto em uma próxima oportunidade. Lembrando que todo dia é dia de episódio novo com uma pessoa diferente de uma área totalmente antagônica do personagem anteriormente entrevistado. Vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima.